Bom, pessoal, nós acostumamos a encontrar ali a primeira parte, né? Nós estamos começando hoje, então, a segunda parte do livro, o segundo livro do livro. Lembrando que o Livro dos Espíritos são 4 livros reunidos, né? Então, na primeira parte, nós falamos de Deus, dos elementos gerais do universo. Lembrando que Deus construindo 2 elementos gerais, o princípio espiritual e o princípio material. Depois nós falamos sobre a criação e nós falamos sobre o princípio vital. Finalizando a primeira parte. E hoje nós entramos na segunda parte do livro. A primeira parte já nos deixou um pouco de cabelo em pé, né, nas reflexões, né? E creio eu que essa parte aqui também vai nos deixar. É talvez uma das partes mais importantes de compreensão do livro, não na questão de profundidade, né, de entendimento da base, do princípio, mas porque vai falar sobre nós. E não é à toa que é o maior livro dos 4 livros, né, dentro do Livro dos Espíritos, com 538 questões. Se a gente for lembrar a primeira edição do Livro dos Espíritos, 501 questões. Quer dizer, só essa segunda parte já seria maior do que a primeira versão ou a edição do Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos encontrar, então, o que somos nós, quem somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, as consequências, né, realmente daquilo que nós fazemos enquanto encarnados aqui. E por isso que é importante a gente pensar, porque a gente geralmente olha para o livro do Evangelho, por exemplo, e vai achar que as morais estão tão bem desenhadas ali dentro. Mas se antes nós não compreendermos o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo, para onde nós vamos, dificilmente a gente compreende como praticar aquilo que o Evangelho coloca, né? Eu estou falando isso porque nós abordamos essa questão quando nós apresentamos o primeiro encontro nosso. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático, né, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e evitar o arrastamento ou a atração ao mal. E aí um sábio da antiguidade vos diz, conheça-te a ti mesmo. E é nessa parte, da segunda parte que nós começamos hoje, que nós vamos nos conhecer. Então, para nós evoluirmos, é importante que a gente compreenda realmente o que nós somos como espírito. Às vezes nós estamos pensando aqui, o que nós somos aqui, eu, Leonardo, mas não, como espírito, tá? Então esse é o caminho que nós vamos seguir hoje. Se a gente pegar o livro, então, abrindo a segunda parte, nós vamos encontrar 11 capítulos, né, com 538 questões cada uma. E normalmente a gente apresenta os capítulos e inicia pelo capítulo que nós paramos. Mas eu achei mais interessante a gente voltar um pouquinho e recordar lá no começo o que a gente colocou como um cronograma dessa parte, da segunda parte do livro. Tá bom? Então vamos lá, vamos recordar o que nós falamos lá no começo. Ó. Quando a gente olha o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos vai trazer 2 partes. A primeira parte que vai trabalhar as relações do espírito com o mundo corporal e a segunda parte do livro, as consequências decorrentes do que nós vamos fazendo em relação ao espírito na experiência corporal. Nós estamos nessa primeira parte de cima. Fizemos das causas primárias e hoje nós vamos entrar do mundo dos espíritos, nós propriamente dito. E aí nós falamos que a primeira parte ela está mais fundamentada no livro A Gênese. Por isso que toda vez que surgia uma questão, a gente buscava a referência na Gênese. O Livro dos Espíritos é a coluna central e dessa coluna central vai saindo as suas explicações em outras obras. Nós estamos agora do mundo dos espíritos, aonde nós vamos trabalhar um olhar mais pelo Livro dos Médiuns. Kardec, então, fazendo a pesquisa, né, da área mediúnica,
das manifestações, ele foi entendendo justamente o que era o Espírito. E depois nós vamos ter das leis morais e das esperanças e consolações. As leis morais, o Evangelho, e da esperança e consolação, o céu e o inferno. Por que que aqui é muito importante? Não é à toa que está nessa ordem o Livro dos Espíritos. Então, para nós compreendermos realmente a terceira parte, que vai trabalhar sobre as questões morais, eu obrigatoriamente preciso compreender a maneira como eu, me relacionando no mundo material, vou buscar a vida futura. E aí, quando nós pensamos nas esperanças e consolações, na vida futura, só será possível se eu bem desenvolver as questões morais. Então é um desencadear realmente do pensamento. Não tem como nós pularmos etapa. Por isso que a gente sempre diz, quando eu penso em aperfeiçoamento, em reforma íntima, né, que é uma palavra que se usa muito, não adianta a gente querer pular etapas. Só quando a gente vem para dentro do estudo é que a gente compreende que quando eu vou perdendo então a ignorância ou a falta de conhecimento de alguma coisa, é que eu me capacito para poder aprender e evoluir. Então essa segunda parte é de fundamental importância para entendermos a nós nesse processo evolutivo. Tá bom? Então, só lembrando que nós tínhamos colocado, então o Livro dos Espíritos, ele contempla esses outros 4 livros, né? A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. E aí nós precisamos lembrar dessa posição aqui, que foi o primeiro dia que nós apresentamos. Quando a gente pensa em nós, quando a gente pensa nós como espíritos, muitas vezes nós estamos limitados apenas a pensar na vida material. E aí raramente a gente pensa, um dia nós morreremos, então eu vou estar pensando como um espírito desencarnado, fora do plano material. Isso é uma visão muito estreita do entendimento. A gente precisa ampliar um pouquinho mais para compreender o que nós estamos fazendo aqui. Desde a criação, quando nós aprendemos lá no primeiro livro, até olhar o desencadear disso. Então nós temos 6 situações possíveis que nós precisamos lembrar. A primeira situação que nós colocamos é eu saindo do mundo espiritual, eu ainda nem encarnei, eu já encarnei, estou reencarnando, eu estou saindo do mundo espiritual e eu vou nascer no mundo corporal. Eu estou nesse processo de saída para poder então nascer. Outra condição que nós temos é quando nós morremos, que nós estamos deixando o plano material e retornando ao plano espiritual. A outra situação é eu estando no plano espiritual, então já desencarnei, eu fiz a passagem, consegui desligar todos os cordões fluídicos e agora eu estou no plano espiritual. Outra condição é quando eu já reencarnei, eu estou no corpo material e agora eu estou vivendo as experiências materiais. Nasci quando bebê, como criança, mais ainda pelo instinto, como nós falamos no encontro anterior, e depois nós vamos desenvolvendo a fase da criança, o jovem, adulto, o idoso, e depois retorna novamente. Mas nós também temos no meio do caminho as comunicações, tanto de quem está num plano espiritual para quem está no plano material, quanto quem está aqui no plano material para quem está no plano espiritual. Eu estou trazendo isso porque a gente vai precisar aqui, eu vou trazer um texto inicial para a gente, porque nós vamos precisar aqui pensar se realmente as ideias nossas estão alinhadas com o que a doutrina espírita traz. Porque eu posso estar querendo estudar sem compreender ou sem querer aceitar que há um intercâmbio entre os dois planos. E aí fica difícil eu compreender o que eu sou realmente. Então, quando eu faço uma prece, eu estou enviando energias daqui ou influências daqui
para o plano espiritual. E quando os bons amigos espirituais nos auxiliam com os recursos espirituais, nós estamos recebendo influência do plano espiritual ao plano material. Então há uma interferência direta entre os dois planos. Tudo bem? Pode ser que alguém diz não, e está tudo bem, nós vamos desconstruir um pouquinho depois disso, tá? Porque a gente vem de uma crença construída há centenas de anos, né? Então não é assim, às vezes eu não era espírita, era uma outra religião. Não, na outra encarnação você já não era espírita, né? Então a gente vai trazendo crenças e que muitas vezes está dentro de nós e nós precisamos parar para analisar. Como Kardec sempre diz, nós não vamos impor nada, nós precisamos parar, raciocinar, comparar, analisar e aí por si só a gente compreende ou não, tá? A gente estava até falando lá atrás, né? Não, era outro assunto, mas tem hora que a gente está falando e as coisas não entram, então às vezes é melhor a gente parar um pouquinho, deixa todo mundo pensar para que as ideias vão se assentando e aí a gente vai construindo novas ideias até chegar no que realmente importa, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui nos 11 capítulos, ó. Não à toa, Kardec vai iniciar para nós explicando sobre o Espírito. Ó. Começa o estudo sobre o Espírito. Qual é a natureza, qual é a sua definição, para a gente já entender. Porque a gente vem de um princípio espiritual, ou de um ezinho com letra minúscula, e agora nós vamos adentrando a um ezinho maiúsculo, ao Espírito. Então a gente vai, primeira pergunta que ele vai trazer para nós é, o que é esse Espírito? Qual é a definição desse Espírito? De nós mesmos. Será que a gente sabe? Qual é a definição de nós? Se a gente olhar bem num espelho e descreva, não o que você está vendo, mas o que você sabe. Será que a gente vai ter consciência do que nós estamos vendo ali como Espírito? Ah, eu tenho um corpo material, eu não estou vendo o Espírito. Será que tem? Não tem, mas tudo bem, tem um Espírito. Eu não estou vendo um corpo espiritual, será que tem? Então será que a gente tem noção do que realmente nós somos? Qual é a definição de nós mesmos, né? Então é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, Encarnação dos Espíritos, é a primeira situação que nós falamos. Então o Espírito está vindo para o plano material. Ele vai começar a estagiar na vida material. Como? Então as questões aqui vai abordar como o Espírito vai estar agindo no plano material e as consequências disso tudo. No terceiro capítulo, retorno da vida corporal à vida espiritual. É a segunda situação que nós colocamos no fenômeno da morte. Que condição o espírito deixa o plano material retornando ao plano espiritual? Então nós vamos estudar sobre isso. Kardec poderia ter colocado a terceira situação, que ele já falaria para nós como é viver no plano espiritual e como é viver aqui. Mas aí ele aprende no meio do caminho que há uma tal de lei de reencarnação. E que há a reencarnação, então há uma pluralidade das existências. Como ele analisa, os espíritos vão dizendo a questão da reencarnação, ele fala, bom, precisamos trabalhar sobre essa lei. É uma lei natural, uma lei de Deus. Reencarnação. Eu reencarno para poder me ajustar. E ele coloca no capítulo 5 um apoio da ciência e da filosofia quanto à questão da própria reencarnação. Não sendo uma exclusividade da doutrina espírita, mas a própria ciência e a filosofia já apoiando, então, as considerações da pluralidade das existências. Depois Kardec vai trazer no capítulo 6 a vida espírita, como é o plano espiritual. Ele vai descrever para nós como é o plano espiritual. Porque aqui é uma cópia mal feita de lá, então como acontece lá, como é lá, como nós estaremos lá, em que condição nos encontraremos lá. No capítulo 7, retorno à vida corporal. Como ele vai viver aqui então,
né? Então ele vai trabalhar a vida do espírito na matéria. Aí, como ele compreendeu através das manifestações que era possível os espíritos então interagir de um plano ao outro, tanto daqui para lá com as evocações, como de lá para cá com as comunicações, Kardec define na questão 8, no capítulo 8 e no capítulo 9, essas interações. Como vai funcionar um lado, um plano espiritual comunicando com um plano material. Justamente a capacidade do espírito de interagir. Parece-nos muito simples aos dias de hoje, mas a gente tem que lembrar que nós estamos vindo de penas eternas. Né? Era defendido que não tinha comunicação. Morreu, acabou. Céu ou inferno. Era daí que a gente vinha, né? Depois, no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, né, o que faz e o que pode fazer o espírito, então, as suas missões enquanto encarnados. Mas até aqui, Kardec está falando do esão maiúsculo, do espírito. Eu, espírito, já individualizado, com inteligência, tá? Eu, Leonardo, que na outra, certo? Aí ele fala, bom, nós trabalhamos toda essa interação, todo esse entendimento no reino hominal. Até porque no finalzinho da primeira parte ele foi descartando, separando os outros reinos e nos colocou o que é o homem, o espírito com E maiúsculo. Aqui ele está trazendo para nós, então, um olhar sobre o espírito individualizado. Porém, ele fala, eu preciso trazer os três reinos para explicar como acontece o progresso nesses três reinos. Então, lá pela questão 500 e tanto, né, 585 a 613, ele vai explicar o princípio inteligente interagindo e evoluindo através dos três reinos. Mineral, vegetal e o animal, considerando o animal racional, nós, e o irracional. Então, aquela dúvida que a gente tem muito do ezinho ou do esão, até lá a gente talvez já conseguiu, talvez, né? Uns 6 anos mais ou menos a gente consegue. Eu ia falar até o fim do ano. Eu acho que não, Helena. Tá, então a gente percebe nessa estrutura que Kardec apresenta para nós, um verdadeiro tratado quanto ao espírito. Então nunca na história da humanidade houve um estudo tão profundo sobre o espírito. Por isso que a gente fala assim, a psicologia espírita ela está justamente fundamentada nessa parte do livro das experimentações, que é o estudo da própria alma. Se a gente pegar, né, a psicologia, o psique e o logos, o estudo da alma. Então aqui a maior psicologia do espírito já feita, o estudo já feito, nós encontramos nessa parte. Porque não se limita a uma ideia materialista. Eu tenho um problema e eu preciso me ajustar a essa vida presente. Eu preciso me ajustar apenas com um familiar que eu não consigo lidar. Então muitas vezes eu evito, eu fujo de um problema, a gente vai passando por cima, aqui não. Aqui a gente vai aprendendo que a coisa continua. Então é aí que é o estudo verdadeiro da alma, porque a gente vai maquiando, né, esses estudos temporários e a gente esquece desse olhar muito mais à frente. Tá? Então aqui a gente encontra essa psicologia espírita bem implantada. Tá bom? Tudo bem? Então, capítulo 1 dos Espíritos. Qual é o objeto de estudo desse capítulo? Os Espíritos. Com E maiúsculo. Nós mesmos, né? Então, nós somos o centro desse estudo, tá? Então, a gente precisa pensar sempre nas questões aqui, nós nos colocando nesse papel. Sempre, tá? Qual é a essência nossa? Agora a gente vai olhar muito para isso. Nesse primeiro capítulo, então, Kardec traz origens e naturezas dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito,
diferentes ordens de espíritos, a escala espírita, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Nós estamos trazendo isso porque vai surgir, quando a gente vai trabalhar a primeira parte sobre perispírito. Aí vamos falar, pessoal, aguenta um pouquinho, daqui a pouco a gente chega. Né? A gente te explica por cima, mas depois a gente chega. Nós vamos falar sobre diferentes níveis de desenvolvimento moral. Aí quando a gente chega na escala espírita, nós vamos trabalhar isso, a ordem dos espíritos. Então, devagarzinho a gente vai construindo, tá bom? Origem e natureza dos espíritos. É o primeiro item do capítulo 1, então. A gente precisa lembrar de novo, a gente estava vindo na questão 71, a questão 75, onde Kardec vai trazer a inteligência, o instinto. E ele diz que nós, homens, somos o princípio espiritual mais elaborado, com uma condição de inteligência, de raciocínio, de pensamento, de condição de Deus, de saber da nossa existência, de planejar o futuro, com condição de raciocinar. Então lembra que ele dividiu para nós e chegou aqui, né? Então, origem e natureza dos espíritos. Compreender qual é a essência do espírito, tá? Tudo bem? De verdade? Tá. Realmente existe espírito? Por que sim? Ué, mas se eu escrever o livro da borracha e falar, tudo certo. Por isso que eu falei assim, a gente precisa tomar um cuidado para a gente entender da onde vem o espírito. Porque a gente pode estar ainda imaginando um espírito que alguém nos contou, pode ser um espírito que a gente está acostumado a ver em filme, pode ser um espírito que, né, que só serve para fazer coisa ruim, né, assombrar o outro. Então, há espíritos. Lá no livro dos médiuns, Kardec traz para nós um item chamado há espíritos, que é uma pergunta. Então a gente tem que se fazer essa pergunta. Então eu trouxe, é um texto até longo. Então hoje a gente vai entrar, se tudo der certo, em 2 questõezinhas só. Mas eu queria nessa parte que a gente pudesse filosofar bastante em cima dessa primeira parte do livro dos médiuns, das noções preliminares, aonde Kardec vai trazer para nós uma ideia quanto construção da fé. Qual é o entendimento nosso sobre espíritos ao longo do tempo, essa jornada da fé, na construção da fé, tá? Peraí que fechou. Então, há espíritos. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Muitos, então, duvidam da existência dos espíritos porque não compreendem a sua essência, a sua natureza. Mas nós também não compreendemos ainda. Então pode ser que a gente acredite em alguma coisa que não é exatamente como a gente acredita. A começar pelo modo de vida que nós temos. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Então a gente olha lá, muitas vezes fala sobre o espírito, muitos vão perguntar, mas qual é a utilidade dessa manifestação do espírito? Qual é a utilidade de um espírito que a gente vê num filme aterrorizando alguém? Muitas vezes a gente está nessa ideia de não tem necessidade de existir espíritos. Eu posso pensar, bom, eu sou espírito, mas aí quando eu desencarno, não continua não. Eu confundo o espírito comigo no corpo mesmo. Pode ser que alguém está perguntando, será que realmente o espírito continua, o corpo fica? Porque são condições diferentes agora. Há espírito? Sim, há espírito, somos espíritos, tá. Mas o espírito segue? O espírito é imortal realmente? Ele continua a jornada dele?
Ou é tudo papagaiado? Existem relatos convincentes. Existem relatos convincentes. Mas Kardec vai convidar, perfeito, mas Kardec vai convidar a gente a analisar pela razão. Ele vai trazer ideias para nós no dia a dia aqui e ele vai, no final, querer que a gente conclua se a gente acha que há ou não. Ou morreu, acabou, tá? Muitas pessoas, mais ou menos, como as que só conhecem a história pelos romances, apenas o conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em crianças. Ou seja, muitas pessoas não pararam para estudar sobre o espírito. Só traz relato ou conhecimento daquilo que quando criança ouviu falar. Como uma criança tem medo de espírito? Porque alguém falou sobre o espírito. E qual é o ensinamento que foi falado? Tem criança que tem medo, tem criança que não tem. Né? Então, muitas vezes nós vamos falar de alguma coisa, mas nós não temos conhecimento disso. E nós não buscamos conhecer, tá? Sem indagarem se tais contos despojados dos acessórios ridículos encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Então, sempre as pessoas estão olhando o lado absurdo do que a existência do espírito pode trazer, né? Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitando o todo, como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Então, há muitos que condenam a religião pelos erros equivocados de alguma determinada religião. E aí eu paro de acreditar em tudo. Há pessoas que param de acreditar em espíritos ou acham que é uma futilidade, que não tem sentido, é uma alma penada, por exemplo, porque junta o todo e prefere ignorar tudo. Né? Então o Kardec coloca para nós, né? Às vezes a gente não dá o trabalho de retirar a casca amarga para buscar a amêndoa. Às vezes a gente olha as coisas só pela superfície. E aí dá trabalho eu ter que buscar, dá trabalho eu ter que entender. Então aí eu prefiro refutar. É mais fácil realmente negar. O trabalho de pesquisar, de ir a fundo, de buscar compreender, de destruir crenças que a gente traz dentro de nós, é um trabalho danado, né? Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Para eu acreditar que existe espíritos, eu preciso entender que há um princípio fora da matéria. Se a gente sai para uma outra religião espiritualista, há algo além da matéria. Nós não vamos falar de reencarnação. Então, para eles imaginarem ou aceitarem a existência de espíritos, obrigatoriamente eles têm que aceitar que há uma inteligência fora da matéria. Que a inteligência não está na matéria. Logo, o estudo da alma não pode ser um estudo baseado na matéria. Tudo bem? Essa crença é incompatível com a negação absoluta desses princípios. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica. Então, o espiritualismo vai falar sobre isso de forma teórica, de que a alma continua e tudo certo. E dogmática. E no espiritismo, a demonstração positiva. Quando Kardec começa a demonstrar essa inteligência fora do corpo, ele mesmo foi contrário.
Ele mesmo não acreditava. Aí ele começou a investigar, começou a pesquisar e ele viu que aquelas manifestações traziam respostas inteligentes. Então ele começou, através desse laboratório prático, a comprovar a existência da alma, né? A individualidade, né? A sobrevivência. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, ou seja, por razão e lógica, vejamos a que consequência chegaremos. Então ele fala, olha, eu vou começar a trazer algumas coisas aqui e esquece as reuniões mediúnicas, esquece os relatos da ciência espírita. Eu quero que vocês analisem apenas pela razão e pela lógica. Porque muitos estão dizendo que morreu, a alma vai para os locais e lá ficam para sempre. Outras teorias estão dizendo que a partir do momento que morre, acaba. Outros dizem que volta para o todo, né? Então, eu falei, olha, eu vou trazer alguma visão para vocês, aqui, alguns relatos da ciência já comprovada, e vocês chegarão à conclusão se há espíritos ou não. Desde que se admita a existência da alma e a sua individualidade após a morte, ou seja, não acaba, forçoso é também que se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Princípio espiritual é diferente do princípio material. Então, a primeira que ele traz, olha, a gente tem que então, aceitando que existe, que há uma diferença, que o corpo fica e o espírito continua. É o primeiro passo. A natureza difere, o espírito não está no corpo. Porque senão, quando o corpo morrer o corpo, vai se decompor, o espírito ou a alma que é do corpo também vai se decompor. É isso que a gente pensa? Não. As almas continuam para algum destino. A maioria pensa nisso. Então, se ela parte para algum destino, essa alma ou essa inteligência não está no corpo físico. Então, há algo além do corpo físico. O corpo físico é só passagem. Segundo, que goza da consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Então, olha, se eu tenho consciência de mim mesmo, e eu sei que o destino da alma, desse princípio inteligente, dessa inteligência, ou vai viver uma alegria ou uma tristeza, ele tem consciência dele mesmo. Então ele continua com a sua individualidade. Certo? Vamos trazer aqui. Se eu vou para o céu viver as felicidades eternas, ou se eu vou para o inferno viver o caos eterno, as penas eternas, eu tenho então consciência de mim mesmo. Então tá bom. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Então, se ela não se destrói com o corpo, ela vai para alguma parte. Que vem a ser feito dela e para onde ela vai? Então, primeira questão. Se essa inteligência que está no corpo não é do corpo, quando o corpo morre, vai para algum lugar. Nós já aceitamos que essa inteligência não se destrói. É algo além da matéria, então é algo espiritual. Para onde ela vai? Porque nós estamos estudando do mundo dos espíritos. Para onde ela vai, gente? Ela merece. Boa, Helena. Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou vai para o inferno.
Mas aonde fica o céu e aonde fica o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno era embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante, o que está no alto esteja 12 horas depois para baixo? Então os corpos celestes eles se movimentam o tempo todo. A Terra está girando. Nós já falamos sobre isso, mas onde está o céu e o inferno? Em cima ou embaixo? Depende da hora, né? Quem morre de manhã está em cima. Quem morre à tarde está embaixo. Então a gente precisa começar a entender que não há local físico, né? E o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Então a gente olha para a vastidão do universo e a gente não sabe mais aonde é o fim, do tamanho, nós falamos sobre isso já, mas do tamanho do universo. Então onde está o fim do universo para eu decretar que ali é o céu ou o inferno? Até hoje a gente não conseguiu achar. Então não tem como a gente provar. Não tem um local físico, né? Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Mas que vêm a ser essas profundezas desde que a geologia as esquadrilhou? Que fica sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário? Então o que Kardec está trazendo para nós é mais uma vez que a gente pense aonde nós vamos depois que nós deixarmos o corpo físico. Ele coloca para nós, o inferno é nas profundezas, mas quão profundo? Porque há sondas perfurando os solos e até hoje não encontrou. Você quer achar um lugar material para algo que é interno. Então, mas até então os destinos são esses. A gente não sabe até então que a alma ela não é material, o destino dela. Porque a gente não sabe ainda que ela vai reencarnar. E nem que ela não começou no plano material. Porque quando a gente fala de espírito, o espírito, é o que o Marcelo está falando, mas o espírito, ele não começa na primeira encarnação dele. Ele é espírito, depois ele tem a primeira encarnação. Certo? Então ele falou do Sol também, uma vez que a gente achava que a Terra era o centro do universo e que os céus eram as camadas concêntricas em torno dele. E que aí as viagens espaciais já nos deixaram também essa tese da ciência. A ciência vem e destrói essa construção da fé, né? Do entendimento do destino da nossa alma, do destino do espírito, né? A que ficou reduzida a importância da Terra? Antes a Terra era o centro do universo, aí começa lá com Copérnico, com Galileu Galilei, a olhar mais distante e começa a ver que há coisas muito maiores do que a Terra, né? A Terra ficou reduzida, a que ficou reduzida a importância da Terra mergulhada nessa imensidão? A gente pega o universo, o que é a Terra, né? Perto do universo, diversos planetas, diversas galáxias, enfim, nada, né? Porque injustificável privilégio, este quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? Então a gente olha a Terra com toda a limitação da Terra, comparada a outros planetas muito mais desenvolvidos, com condições muito melhores do que a Terra, e aí a gente tem que perguntar, será que há vidas em outro planeta? Essa é a pergunta. Só tem vida na Terra, todo o resto foi criado para enfeite.
Então vamos lá. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Se nos outros mundos eles também são habitados, nós temos que aceitar então que eles são povoados de alguma coisa, de espíritos, de homens do outro planeta lá, os ETs, né? Pode ser. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas, ou seja, também existem almas nesse mundo. Porém, ainda uma vez que terá sido feito dessas almas, depois que a astrologia e a geologia destruíram as moradas que lhes se destinavam, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos a multiplicou no infinito. Então, aonde foram as almas das pessoas que morreram? Nós olhamos, imaginamos que esses outros planetas são habitáveis. Então agora, quando eu penso em que alguém desencarnou, que não há mais céu e inferno, qual seria a lógica de eu pensar que a alma daquela pessoa que morreu, ela foi para onde? Para esses outros locais. Não mais para locais físicos como o céu e o inferno, que nós nem encontramos, mas outros planetas nós já encontramos. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal, ou seja, todo o universo. A ciência, através do avanço, ela desconstruiu a ideia que existia no passado de locais físicos quando nós deixávamos o corpo físico. Tá? Então há essa doutrina que ele coloca agora, que vai falar de todo o universo. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos e que nos cerca e acotovela incessantemente. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente fala de plano espiritual, nós estamos falando de um mundo espiritual ou um mundo espiritual. Então o local das almas não são mais lá, é aqui, porque é por condição vibratória moral dos espíritos, por sintonia. E esses planos, como diz Kardec no texto, e a gente precisa pensar, se estão todas as almas aqui, elas estão se acotovelando, nós estamos cheios de espíritos aqui, numa interação constante entre o plano espiritual e o plano material. Será que eu compreendo essa interação? Nós estamos trazendo esse texto para ver o quão distante a gente está indo de compreender do Espírito. Porque a gente fala, quando eu desencarnar, eu vou para lá, eu vou para nosso lar, eu vou para o umbral, né? E a gente fica pensando aquela, né? Haverá nisso alguma possibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo ao contrário nos afirma que não pode ser de outra maneira. Quando a gente para pensar de forma racional, não tem como a gente imaginar ser de outra forma. A não ser que a gente está tentando impor contra a nossa própria razão. Mas então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhes suprimam os lugares especiais onde se efetivem? O que será das penas então futuras e das recompensas futuras?
se nós retirarmos esses locais, o céu e o inferno? Eles não existem mais. E aí? Quem vai para onde? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis, ou seja, não é possível, a gente olha, é impossível de existir nessa condição, um local físico de condenação ou de gozo eterno para as almas. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesma a sua felicidade ou a sua desgraça, de nós mesmos. Como tirar de nós mesmos o céu ou o inferno? A alegria ou as tristezas? De nós mesmos, da nossa consciência. Consciência de ter feito as coisas que deveríamos, coisas aquelas que estão lá no terceiro livro das leis morais, mas se eu não entender antes, como eu vou poder estar compreendendo a obrigatoriedade da lei divina? Então a felicidade ou a tristeza nós encontramos em nós mesmos, não em locais físicos. Que a sorte lhes está subordinada ao estado moral. Então é o resultado do nosso estado moral, né? Que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas apresenta para elas uma fonte de ventura, que de acordo com o grau de purificação que tenha alcançado, penetram e entrevêm coisas que almas grosseiras não distinguem. Então não quer dizer que não existam, porque a gente vê espíritos mais elevados que falam de coisas que a gente não vê. Ele fala, para vós é mais fácil falar que é isso, porque vocês não compreendem. Aí é o que ele está falando. Quando a gente estiver num estado mais elevado, moralmente, nós vamos conseguir distinguir melhor coisas que a gente hoje não distingue. Porque hoje nos falta, a primeira parte falou muito isso, sentido. De acordo com o grau de purificação que tem alcançado, penetram e entrevêm coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Parece mais lógico, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, mais vai tendo percepção, entendimento das coisas, sabendo o porquê. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo senão pelo esforço que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Então ele vai colocar, para a gente alcançar esse grau supremo, para eu alcançar esse estado de felicidade, para eu chegar na condição do céu na minha consciência, eu preciso de esforço pessoal. Depende só de mim. Não tem outro meio. E depois nós vamos passar por uma série de provas para nos testar se realmente a gente aprendeu a lição, para aí para a gente poder passar de ano, né? Que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir, tendo boa vontade, que os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Então, anjos são seres criados à parte da criação dos homens, ou os anjos são espíritos como nós, que através de processo evolutivo chegou, galgou, alcançou esses estágios? Porque se eu olho os anjos como uma construção além do homem, então Deus não foi justo, porque criou criaturas mais perfeitas do que nós. Se eu pensar numa única existência material, aí fica pior ainda. Até porque Deus criou os anjos e era para ser perfeito, tem uns que não foi. Então a figura do anjo, a doutrina espírita bem explica, mas não dentro do olhar de um ser muito distinto da criação. Como alguém, algum espírito que já chegou à condição angelical, um espírito superior,
que agora ele está seguindo diretamente os pensamentos e as ordens de Deus. E por estar num nível de desenvolvimento superior, puro, ele se encontra feliz. Por isso, bem-aventurados, felizes, das bem-aventuranças que o próprio Cristo nos trouxe. Talvez a bem-aventurança seja, né, os estágios necessários para a gente chegar a essa condição, né? E os anjos, então, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos, felizes, com o desempenho dessas missões grandiosas, e lhes tereis dado a felicidade um fim, ou seja, uma definição, uma utilidade, mais útil e mais atraente do que fazendo consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Então a gente pensa, depois que a gente desencarnar, o espírito indo para uma condição feliz, e ficar lá até quando? Porque a gente pode pensar assim, tá bom, eu não quero ir para um lugar ruim, eu nem vou pensar no juízo final, mas eu quero ir para um lugar bom. Para ficar quanto tempo lá? Porque se a gente está falando que nós vamos ter que reencarnar de novo, quanto tempo nós estamos projetando? Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, ainda não. Nós somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, e nós vamos muitas vezes nos arrastando ao mal. E aí nós vamos ganhando mais consciência, e com a inteligência, que é o que nós aprendemos no encontro anterior, nós vamos discernindo aquela palavrinha chamada moral. E a moral nos possibilita escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Se eu ainda não tenho tão desenvolvido a inteligência moral, é natural que eu ainda esteja estagiando nessas condições de espírito. Então não é que existe espíritos criados eternamente para o mal, porque senão Deus também teria sido injusto. Então o espírito, quando a gente vai falar dos demônios, na verdade são espíritos que ainda não evoluíram, estão no caminho, na jornada, como nós. Entre nós e Jesus, talvez Jesus olhe para a gente e fale, mas são os demônios. Né? Não, no sentido de mal, né? Não, Jesus não diria isso. Mas que podem, os demônios, né, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina, que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, pode admitir. Então, quando a gente olha para a doutrina espírita, quando nos convida a esse olhar pela razão, nós vamos percebendo que realmente o que ela vai trazendo para nós de mundo espiritual, de relação entre os espíritos, é o mais lógico. Então a gente que viveu numa história, numa construção muito diferente, assim, né, da crença. A gente buscava locais felizes e na contrapartida, se existe local feliz, todo mundo quer ser feliz. Mas qual que é o inverso disso? O mal. Então a gente, para o céu, a gente buscou desenhar um inferno. E a gente só tinha um inferno pagão como exemplo na época. Então até os castigos do fogo eterno e tudo isso vem de lá, de uma mitologia. Né? Então a gente sai de uma mitologia e cai numa filosofia que agora a gente começa a compreender que não existe. Tanto que lá tinha quem cuidava do inferno, e aí nós temos a crença nossa também tem alguém que cuida do inferno, não é? Que é o diabo, né? O demônio. Mas é uma construção histórica isso, não é um local realmente existente.
Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o a que se chamam espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojados do invólucro corporal. Mas hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessariamente também se admita que os espíritos são simplesmente as almas. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Então, se a gente diz que a alma continua, antes ela ia para um local físico, agora já esse local físico sumiu, mas a alma existe. Porque antes ela ia para algum lugar, só não descobriu um local físico. Então essas almas que outras crenças também acreditam, são os espíritos. É só a gente mudar a denominação. Tá tudo certo. Então tem locais que acreditam em almas. Tá tudo bem o nome. São espíritos. Tá? Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora, ou seja, não é, negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Se dizem então que não há espírito, nós temos que dizer que não há alma depois da morte. Se há alma depois da morte, há espírito depois da morte. Há espíritos? Sim. Está acabando o texto. Isso não passa, é certo, de uma teoria mais racional, olhando que a doutrina espírita traz, do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Ou seja, a ciência, a razão, a filosofia não conseguem repelir a existência de espíritos, da pluralidade das existências, de reencarnação, coisa que outras crenças que nós tínhamos no passado, a ciência já provou impossível. Aí a gente vai ficar com qual ideia? Do que foi provado pela ciência que é impossível, ou a que a ciência não consegue provar que não existe? Acresce que se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constitui a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Aonde, então agora ele trouxe de novo, aonde que nós conseguimos comprovar isso? Através das manifestações espíritas. Kardec gastou anos e anos trazendo, estudando, não só Kardec, tantos outros. Aqui Kardec, o estudo foi muito mais profundo, maior, mais organizado, mas tantos outros. A própria ciência da época, a filosofia da época. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Tá bom, há pessoas que dizem que sim, existe espírito, mas esse negócio de falar, de se manifestar daqui para lá, de lá para cá, isso aí é impossível. Mas aí desde os tempos mais remotos sempre existiu. Todas as revelações. Né? Tá? O próprio ato de nós fazermos uma prece já derruba essa ideia, porque se não há uma comunicação com o plano espiritual, não estaríamos fazendo nem prece. Mas a pessoa faz prece e não aceita que existe comunicação. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real.
se a gente pensar como pode uma alma se manifestar nas questões materiais, se eu não compreendi os elementos interagindo um com o outro, o princípio espiritual com o princípio material, fica difícil realmente eu pensar nisso. Por isso que eu preciso primeiro construir a base do edifício, a primeira parte. Que agora tudo que a gente for falar daqui para frente está sustentado na primeira parte. E a ciência já fundamentou isso. Não é doutrina espírita só. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Imagina o espírito e o corpo, né? Ele, o espírito, é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Aqui damos o nome de perispírito. Então, além do espírito, há o corpo espiritual. E é esse corpo espiritual, perispírito, que une, que mantém unido o espírito com o corpo material. Só que quando morre ou desencarna, o perispírito continua junto com o espírito. Então é o perispírito que fazia o intercâmbio entre o espiritual e o material. Ele continua existindo. Que ele é semimaterial, inclusive. O corpo espiritual. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter alguma das propriedades da matéria. Então ele é material. Há espíritos mais evoluídos que conseguem ver o nosso perispírito, por exemplo. A gente ainda não consegue essa facilidade. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. E aí continua. Mas era até aqui que a gente ia chegar. Porque a gente precisava refletir e analisar qual é o conhecimento nosso quanto ao mundo espiritual. E quanto a nós mesmos, o destino nosso depois da morte. Porque na carne, geralmente a gente está tudo certo. A gente ainda consegue compreender um pouco a nossa relação. Mas e quando coloca essa interação com o plano espiritual? Como que a gente fica, né? Então, dá tempo. Vamos para a primeira questão. Que definição se pode dar dos espíritos? Como podemos explicar os espíritos? Como podemos explicar a nós mesmos? Se a gente preferir, quem nós somos? Na criação divina, quem nós somos, né? Só para a gente lembrar, que definição se pode dar dos espíritos? Quando a gente, E maiúsculo, nós não vamos entrar nessa história. Lá na questão 600 e pouco a gente volta de novo nisso. Né? Quem tiver dúvida, é 609? Há uma nota de Kardec lá na questão 609. Mas 613, lá na metapsicose. Então, que definição se pode dar dos espíritos, de nós? Vamos voltar na questão 23, porque ele fez a mesma pergunta. Ó. Que é o espírito? Mas com E minúsculo. Então, Kardec não está repetindo. E aí, quando perguntou o que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo, questão 23. Tá. Então vamos voltar para a questão lá. Ó. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E minúsculo, princípio inteligente, seres inteligentes.
Só que aqui, ó, ele fala assim, ó, pode dizer-se, ou seja, os espíritos estão tentando ajustar para o nosso entendimento. Pode dizer que é tal coisa para vocês entenderem melhor, né? Povoam o universo. Então, aonde que os espíritos estão? Nós não estamos falando que é o espírito encarnado, pode ser também o desencarnado, certo? Povoam o universo, onde que é a verdadeira morada do espírito? No universo, no plano espiritual. Fora o mundo material. O que não tem matéria, tem espírito. E fora o mundo material. Então, tudo que é material não é espiritual. Automaticamente, todo local que não tem matéria está repleto de espírito. O que mais que a gente pode extrair daí, gente? Fora o mundo material, nós também podemos pensar naquela ideia, né, de ele não ter encarnado ainda, né? Ele está fora da matéria, depois ele passa a experiência na matéria. Então Kardec coloca uma nota, ó. A palavra espírito, com E maiúsculo, é empregado aqui para designar as individualidades, ou seja, o ser pensante, cada um de nós, dos seres extracorpóreos, né? Designar as individualidades dos seres extracorpóreos, que não tem corpo material fixo, e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui Kardec, os espíritos dividiram o estudo. A primeira parte do estudo, o princípio espiritual. A segunda parte do estudo, que é daqui para frente, o espírito já individualizado, o ser inteligente da criação, tá? Então, a gente tem que só lembrar assim, ó, o que define entre o E minúsculo e o E maiúsculo não é a origem, porque todo mundo veio do princípio espiritual. Então não é a origem dele, mas a característica do que ele possui. Nós falamos da inteligência, a condição de percepção própria, de raciocinar, de planejar. Então não é a origem, porque a origem sempre vai ser a mesma. Então se eu pego de novo, eu olho para um fruto, eu não posso dizer que o fruto é a raiz, que o fruto é a semente. São coisas totalmente diferentes, mas o princípio foi o mesmo. Mas quando eu estou misturado com outros elementos, eu tenho outro produto. Tá? Então tudo bem? É o ser inteligente da criação? Nós somos seres inteligentes da criação? Certo? Aí Kardec judiou dos espíritos, né? Na questão 77, os espíritos são seres distintos da divindade, ou ele poderia estar dizendo assim, ó, nós somos distintos de Deus, ou não somos distintos de Deus, né? Ou seja, separados de Deus, ou serão simples emanações ou porções, partes, né? Desta, e por isso denominados filhos de Deus. Então Kardec vai retornar aqui à ideia do panteísmo. Ele está perguntando, nós somos a parte, nós somos distintos, ou nós somos parte de Deus? E aí? Porque ele colocou, nós somos denominados filhos de Deus. A gente vem de Deus, é uma partezinha de Deus, porque Deus está em tudo, né? A resposta dos espíritos é a melhor, né? Meu Deus! Eles começam falando, meu Deus! Como diz, nós já falamos sobre isso, né, Kardec? Meu Deus, né? Mas Kardec perguntava justamente para confirmar, primeiro para saber se os espíritos que estavam dando a informação trazia o seu teor
de responsabilidade, porque se ele falasse, não, nós somos parte, ele já tinha a informação que não era, então ele trazia a confirmação, né? E para ir retirando essas ideias no meio do caminho. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. Então a máquina não faz parte do homem. Nós somos o inventor, o criador da máquina, mas nós não somos, a máquina não é parte nossa, certo? A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, ou criação sua. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obras sua. Então reforça a ideia de que Deus é o criador de tudo que existe, né? Mais uma vez. Quando, olhando pelo Espírito, Deus também nos criou. Não somos seres à parte, certo? Só que nós somos obrigados a retornar lá na questão 9, porque ele vai falar sobre isso, ó. Em que é que na causa primária, ou seja, a inteligência primeira, a causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Né? Onde a gente acha a evidência, então, dessa causa primeira, dessa inteligência primeira? Que nós não somos parte de Deus, mas que há uma inteligência acima. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Então ele vai pedir para a gente, lembra? Já falamos sobre essa parte. Olha para a natureza, olha para nós, vê o tamanho da grandiosidade, né, dessa engenhosidade toda. Não tem como ser o homem a ter inventado isso, né? O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aí Kardec vai comentar, ó, do ponto do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Se há algo que a humanidade não consegue construir, tem algo maior que constrói, uma inteligência maior, uma causa anterior. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que deem. Nós já trouxemos essa questão diversas vezes. Sempre há uma causa acima, uma inteligência acima. Então, se amanhã a gente consegue fazer alguma coisa que não conseguia, mas há algo acima possibilitando tudo isso. Olha a obra do todo e nós vamos identificar aí. Ou seja, nós não somos a obra, somos criatura, nós não somos o Criador, nós somos a criatura, né? Tá bom? E aí, como ele falou do panteísmo, nessa questão 15, nós vamos trabalhar um pouquinho também esse olhar, ó. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Então ele vai falar que a doutrina panteísta que é tudo Deus, nós somos uma partezinha de Deus. Mas aí, se eu aceitar isso como verdade, todos os erros que eu faço, Deus também faz. E se eu sou parte de Deus, por que eu preciso querer fazer o bem? Se eu sou Deus, então é uma doutrina materialista, né? Se a gente for parar para analisar, é contrário ao entendimento da doutrina espírita, espiritualista.
Se eu penso ser uma parte de Deus, então, quando a gente pensa no todo, como será Deus? Imperfeito, né? E se eu não tenho condições de realizar algumas coisas, Deus também não teria. Não podendo fazer-se Deus, os Espíritos vão dizer, né? O homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então nós queremos misturar sempre Deus com as questões materiais, né? Essa é a realidade. Mais uma vez, né? E finalizando, eu trouxe a questão 16 para a gente analisar também, ó. Pretendem os que professam, ou seja, não Kardec, os que professam essa doutrina, panteísmo, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Então, se os mundos são infinitos, então é por isso que Deus é infinito, não o contrário. O universo é infinito porque Deus é infinito. Não, eles querem colocar o contrário, né? Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos o fenômeno da natureza uma razão de ser inteligente. Então ele está sempre invertendo o papel, né? Então Deus só é essa grande inteligência porque os fenômenos da natureza também são inteligentes. Então sempre trazendo para o olhar material. Aí os Espíritos vão trazer para Kardec a razão, não, que se pode opor a este raciocínio. Então, o que a gente pode dizer contrário a isso? Por que isso não é verdade? E os Espíritos vão dizer para Kardec, raciocine, né? A razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Ou seja, raciocina, pensa, analisa, amadurece, gaste tempo analisando as coisas, não responde por impulso. E aí a gente vai ver que essa teoria ela é impossível de ser verdadeira, né? Esta doutrina faz de Deus um ser material. Então imaginar que eu sou parte de Deus faz Deus ser material. Que embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeita a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Então, se Deus fosse algo material, tudo fazendo parte de Deus, a matéria precisando evoluir, Deus também precisaria evoluir. A matéria se decompondo, Deus também se decomporia. E vai fazer, Deus também teria as mesmas necessidades humanas, sede, fome, cansaço, né? Então é impossível. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, de não mudar com o tempo, né? Não se podem aliar as propriedades da matéria à lei de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento, e não haverá sutilezas de sofismas que chegue a resolver o problema da sua natureza íntima. Então Deus está muito além das leis que nós conhecemos. Não tem qualquer linha de pensamento, qualquer hipótese a gente compreender realmente o que é Deus. Ele é causa primeira, inteligência suprema e causa primeira. É o que a gente consegue entender. Nada além, tá? Então, não sabendo tudo, finalizando aqui, né? Não sabendo tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde, o panteísmo, né, o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecanismo que a concebeu. Quem quisesse que a máquina fosse parte de quem a inventou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro
não é o pintor que o concebeu e o executou. Então nós, como espírito, somos seres inteligentes, criados por Deus. Certo? Tá bom. Nós não somos deuses, nem em menor pontinho, né? Tá bom? Alguma dúvida?